Boa tarde, meus irmãos e irmãs em Cristo. Começa mais um podcast da editora Raízes Cristã. Eu, Thiago Teles, e minha esposa... Soraya Teles. Hoje temos um casal especial, um casal de pastores, nossos pastores, o pastor Marcos Poleto e a pastora Juliane Poleto. Podem se apresentar, por favor. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Soraya. Tudo bem? Meu nome é Marcos Antônio Poleto, sou natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nós, Juliane e eu, nos casamos em 1999, né? Eu vou ganhar um puxão de orelha da esposa, que é a data, né? Dia 28 de março. Somos naturais do Rio Grande do Sul. Tivemos uma trajetória onde Deus nos levou para Minas Gerais, Belo Horizonte, enfim. Mas vou deixar minha esposa agora se apresentar também. Então, eu sou Juliane, somos casados há 27 anos, quase agora em março. E é uma alegria a gente estar aqui, poder falar de um assunto tão poderoso, né? Que é casamento, família, né? A gente vem já há bons anos, assim, trabalhando com casais, com família. E a gente tem visto quanto isso tem sido abençoador hoje na sociedade, né? Na igreja, em tantos lugares. E é um prazer estar aqui, Thiago, Soraya, né? Participando desse momento maravilhoso e poder contribuir aí em tantas famílias. Vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Eu quero que vocês digam... a gente vai dar, né, um testemunho rapidinho de como vocês mudaram muito das nossas vidas por conta dos cursos, das imersões. Não vou dizer um pastorei, mas não deixa de ser também. Sim. Porque são muitos exemplos, né? Claro. E falta muito isso nos casais hoje, estar em Cristo. E a gente vai aprendendo no decorrer. Então, até antes da gente começar as perguntas aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho como vocês se conheceram. Então, nós estudamos juntos no mesmo colégio, ali no nosso bairro, ali em Passo Fundo, desde o 6º ano, mesma sala. E eu lembro que a primeira vez que ela me chamou a atenção foi quando eu estava descendo para jogar aquele futebol na hora da educação física. Eu passei pela quadra de vôlei e ela deu uma risada muito alta. E eu olhei assim, né? Mas não foi risada pra você, ela tava rindo. Tava rindo ali de brincadeira, né? Mas eu achei assim, mas que baita gata, né? Olhei assim, daí a galera, vamos jogar futebol, então tá, já fui jogar, né? E estudamos juntos, mas nunca olhamos um para o outro, assim, de maneira de namorar. Mas no último ano, nos últimos dias, antes da formatura, nós nos engraçamos um pelo outro, aí rolou o beijo, rolou o convite, e assim nós começamos a namorar. Tem até um episódio engraçado que eu gosto de contar, é que quando o amor fala alto, aquela paixão, né? Eu lembro que um dos momentos que nós tínhamos para se encontrar era no ônibus, nós pegávamos o mesmo ônibus para ir para o trabalho. Só que detalhe, ela entrava no trabalho dela às 8h30 da manhã, e eu entrava só às 10h. Mas em nome do amor, eu pegava o ônibus bem mais cedinho, para nós descer antes lá, ficar um pouquinho junto, daí ela ia pro trabalho, e eu acabava chegando mais cedo no trabalho, então eu era o funcionário do mês, né? Não tinha hora extra, nada. Não tinha hora extra, mas era o cara que era para chegar às 10, estava sempre chegando às 9 da manhã, né? E eu lembro que e ela pegava o ônibus umas 2 paradas antes da minha. E o ônibus passava uns 50 metros perto da minha casa. Então eu me arrumava, eu saía no portão, eu já ouvia o barulho do ônibus vindo lá em cima, né? E teve uma bela manhã que eu acordei atrasado, Thiago. E aí, sabe, eu era garçom, então a calça preta social, camisa social, Soraya, borboletinha e sapato bico fino. Tinha que ser bico fino. Não aceitava um outro sapato lá na churrascaria, bico fino. Aí, quando eu saí no portão, qual que é a surpresa? O ônibus sobe. Eu digo, não vou perder esse ônibus. Pensei assim, na outra parada aqui em cima, eu vou pegar ele e não vou perder meu tempo com ela, não. Saí correndo, desesperado. E porque sempre tinha gente para entrar lá, então o ônibus parava uns segundinhos lá, eu chegava a tempo, né? Porque eu já tinha feito isso. E não tinha ninguém naquela manhã na parada. O ônibus só cruzou, foi. E eu fui correndo atrás do ônibus, que nem um cachorro abandonado. E consegui alcançar o ônibus lá no centro, onde ela descia. Aí eu gritando, amor, amor, amor. Daí ela parou, me olhou, esperou chegar. Eu todo ofegante, suado, acabado, né? Ela botou a mão na cintura e disse assim, o que tu tá fazendo aqui? Eu vim te ver, né? Tá junto.
Daí ela perguntou, não, mas hoje não é o dia da tua folga. Eu tinha esquecido, era o dia da minha folga. Mas quando o amor pega, tu esquece o dia da folga. Esquece, às vezes até que tem conta pra pagar, né? É só... Então é um dos episódios engraçados do nosso início de namoro, né? Então nós nos conhecemos assim. Quer contar algo, meu amor? Agora a sua versão. Então, esse episódio é há 30 anos atrás, gente. Há 30 anos atrás, mas era o nosso momento mesmo de ir no ônibus junto, descer, ficar um tempinho conversando, depois eu ia para o meu trabalho e ele ia para o dele. E, assim, é algo tão interessante que a gente cultivou esse namoro, assim, né? Meio engraçado. Ele ia 2 horas antes para o trabalho, ele ia no dia da folga, levava lanche à tarde, levava um chocolatinho. Foi conquistado assim, muito bilhetinho, cartãozinho, mensagem. Sabe que um tempo atrás ouvia-se muito rádio, músicas românticas e aqueles recados do coração. Então teve um tempo... Sim, não, porque senão eu vou falar da minha idade. Não sei. Era assim, teve um tempo que era toda noite eu mandava um recadinho. Aí o radialista lá tinha se acostumado tanto e deixava os meus recados para o final. Era o fechamento do programa. Era muito legal, muito legal. Tempo precioso. Fantástico. Vamos começar agora com umas perguntas sobre casal, família, que esses pastores maravilhosos cuidam. Nós já tivemos o privilégio de fazer alguns cursos, alguma imersão com vocês. Algo que a gente sempre fala, quando a gente tira Deus do centro do casamento, né? Quando o Deus deixa de ser o centro, o que muda? Como ficaria tudo isso? Primeiro que o casamento não é uma invenção da sociedade, não é uma convenção social do mundo. O casamento é uma ideia que vem da eternidade. Sempre gosto de explicar isso porque isso muda tudo. Porque dependendo de onde é a origem de algo, você vai se basear onde é a origem para você tocar um projeto, qualquer coisa. Você vai... quem é que pensou isso aqui? Fulano. Deixa eu ler aqui o que o fulano escreveu sobre, né? Para pegar o caminho. Então, o casamento, ele, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma ideia humana, é uma ideia divina. Aonde que eu me baseio isso? Lá em Salmos, capítulo 90, versículo 2, diz que antes dos montes existirem, antes de que a terra existisse, Deus é de eternidade e a eternidade. Então, antes de existir esse tempo que nós vivemos, porque esse tempo é uma convenção dentro do nosso planeta, né? Existem outros planetas que é outros tempos. Deus já existia. E na eternidade, Tiago, Deus já era pai. Se ele era pai, ele era família. Sim. Então, a ideia de família vem da eternidade. Então, respondendo bem objetivamente, Soraya, a sua pergunta, tirar Deus do casamento, acaba tudo. Não há casamento sem Deus. Há um esforço humano conjunto para tentar fazer algo dar certo, mas sem a presença de Deus, o casamento está fadado a ser destruído, a acabar, não ter uma vida plena, não ter uma vida de gozo, de prazer. A Bíblia vai dizer, nós trouxemos aqui um versículo também, que diz lá em Salmo 127:1, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que tentam edificar. É em vão, né? Trabalha para dar segurança, para não sei, mas se Deus não estiver ali no centro desse lar, desse casamento, do coração do casal, vai se fazer muita coisa, mas no fim vai se perder. Né? Vai se perder, por causa que o Senhor tem que ser o elo de ligação. Porque quando um casal casa, ele não faz um contrato, ele faz uma aliança. Contrato é algo condicional, tipo, Tiago, eu vou te dar essa taça, mas tu me dá 30 aí, só dou a taça se vier os 30, então isso é condicional. A aliança não é condicional, a aliança ela é incondicional. Eu me entreguei para ela, ela se entregou para mim. Tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Como é a aliança com Deus? Deus diz, olha, Deus propôs a aliança para nós. Tudo que é meu, diz o Senhor, vai ser de vocês. Mas tudo que é de vocês tem que ser meu. Agora, né, vamos lá. Quem é que sai ganhando nessa? Sim, né? Sempre nós, né? Sempre. Sim, claro. Ele tem tudo, ele é o doador da vida. Sim. Então, mas sobre o casamento... Deus sendo o centro, vai existir temor, vai existir respeito,
a palavra divórcio, ela nunca vai ser citada, ou bem pouco, né? Mas a partir no momento que a pessoa tem essa clareza de entendimento, tem essa verdade dentro dela, ela se nega a pensar na possibilidade de divorciar ou separar. Né? O que a gente vê hoje, a crescente do divórcio, é porque os muros que defendiam o casamento foram derrubados. Entendeu? Aí o casamento ficou banalizado. É o que acontece na sociedade no dia de hoje. Mas nós estamos aqui para levantar de volta esses muros de proteção. Né? Dizer para as pessoas o que é a verdade. Né? Porque qual que é o erro, muitas vezes, que as pessoas cometem? Que se diz por aí, que a verdade ela é relativa. Vocês já não ouviram isso? Sim. Né? Muito. Não, isso é uma mentira. A verdade ela não é relativa. A verdade ela é absoluta. O que é relativo é o certo e o errado. Porque o que é certo e errado no Brasil não é o certo e o errado no Afeganistão. Sim. No Iraque. Muda da cultura, né? Mas a verdade, ela é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É a verdade de quem o Tiago... Que dia que tu nasceu, Tiago? 5/6 de 2000 e... Tá. 2000 alguma coisa. 2000? Olha. 1906. 5/6. 1906. Vamos deixar isso. 5/6. Nós vamos entrar na eternidade, e lá na eternidade vai ter a pergunta, lá na Terra tu nasceu em que dia? 5/6. Vai mudar a data? Não, por quê? É a verdade. Sim. Até porque quando esse casamento está tudo para dar errado, quando tira-se Deus, porque Deus ele é aquele que alimenta essa aliança. Porque a aliança, além de ser entre o homem e a mulher, é com Deus junto. Por isso que a Bíblia vai dizer que é um cordão de 3 dobras, né? Sim. Então, se nós tirarmos Deus, esse cordão vai se romper. Em algum momento, porque vem o orgulho, né? Esse casamento provavelmente ele é sem princípios, né? Os princípios da aliança Deus estabeleceu para que o nosso casamento fosse bem-sucedido, fosse como Ele sonhou. Então, sem Deus não tem como ter casamento saudável, não tem como ter casamento pleno, não tem como ter um casamento funcional, sabe? É disfuncional sem Deus, né? A gente vê muitos casamentos que estão sobrevivendo, a gente diz assim, né? Estão sobrevivendo ali os dois juntos, mas se a gente for ver, eles não estão vivendo essa aliança, eles estão vivendo muito mais um contrato, né? Eu faço se ela fizer, a esposa da mesma forma. Eu também faço se ele fizer, e daí ninguém faz. Ninguém faz nada. E a gente sabe como que acontece aí os divórcios, enfim, e o casamento é banalizado. Então, a aliança, quando a gente vê da perspectiva de Deus, como Deus vê a aliança, muda tudo. Nosso casamento é totalmente fora da curva, é porque Deus está ali. Então, um casamento sem Deus não tem como, né? Tem um negócio que aconteceu, Tiago, na pandemia, que quando foi fechado tudo e volta para casa, Soraya, sim. Então teve 2 fenômenos que aconteceram. Aqueles que entendiam que o casamento era uma aliança, para eles aquilo ali foi um momento top. Foi um momento de cuidar da casa, da esposa, do marido, dos filhos, né? Não deixou de se trabalhar naquele novo formato que surgiu, de home office, sim. Mas foi um momento maravilhoso. Agora, quem não tinha uma aliança, que era um contrato, estourou o número de divórcios. Sim, aumentou muito. Aumentou muito, porque a maioria vivia num regime de contrato, não de aliança. Você via à noite, de vez em quando, no final de semana, e é isso. E se via porque tinha que dormir em algum lugar, não é? Aí quando teve que dormir toda noite ali e tá todo dia ali, não aguentou mais, porque já viviam separada, sim. De maneira separada. Então, tu vê que é importante as pessoas entenderem, né, que se hoje estão nos assistindo e estão percebendo que o casamento é um contrato, faça mudança mental. Não mudança de cônjuge, né? Mudança de pensamento, não. Eu vou viver meu casamento agora como uma aliança. Mas tu precisa entender como que funciona essa aliança. Quais que são os termos. E aí, meu irmão, aí a Bíblia vai nos explicar. Aí Deus vai trazer a direção através do conhecimento bíblico. Não, é interessante, até para a gente saber também, para o pessoal conhecer um pouco mais vocês. Quando vocês casaram, vocês não eram pastores, mas vocês já iam na igreja, vocês já tinham essa perspectiva, vocês já tinham esse conhecimento do casamento, ou vocês foram adquirindo ao longo de trancos e barrancos?
Então, quando a gente foi morar junto, nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós não conhecíamos, nós tínhamos só conhecimento da história de Jesus, mas não o Jesus da história. Então, nós fomos fazer do jeito que todo mundo fazia. E aí, a gente botou uma aliança, mas nós não éramos casados no civil, nem no religioso, nada, porque era um modelo que nós achávamos que... Sim. Nós até dizíamos assim, se não der certo, cada um vai para o seu lado. Não tem papel, né? E aí, é óbvio que não vai dar certo. Não. É óbvio, né? Você já começa errado. Já começamos errado. Então, nós tínhamos... Os 4 primeiros anos foram terríveis, né? Era assim, não era tudo terra arrasada. Tinha momentos muito bons. Mas era muita briga por causa de ciúme, falta de confiança, sabe? Tudo porque nós não estávamos debaixo de uma aliança, não conhecia os princípios de Deus e estava fazendo como todo mundo estava fazendo. Sim. Entendeu? Então, nós achávamos que isso iria dar certo. Mas, infelizmente, né, amor? Não, exatamente. Então, a gente fez do nosso jeito e a gente viu que os ciúmes, por não ter essa proteção de Deus, então, era ciúmes, né? A gente sabe que uma aliança, um casamento, ele gera segurança no casal, então não se tinha, então a gente brigava. Outra coisa que era bem difícil para nós também, que nossos horários de trabalho eram bem diferentes. Eu trabalhava numa loja, eu trabalhava o dia todo, o Marcos trabalhava num restaurante, trabalhava à noite. Então, eu chegava, ele tinha saído. Ele ia para casa, eu estava trabalhando, então os nossos horários assim eram bem difíceis de a gente ter tempo de qualidade junto, ainda mais que era início. Então, duas criações totalmente diferentes, né? Cada um com sua bagagem, cada um com seus traumas, enfim, e daí junta tudo e a gente vê que era tudo para dar errado, né? E foi mesmo, os 4 primeiros anos foi muito difícil, tivemos uma perda do primeiro filho também, daí foi um momento de dor e isso gerou muitos conflitos, assim. Então, a gente sabe que o início nosso não foi correto e se Deus não tivesse entrado, não tinha dado sequência, com certeza. Com certeza, Deus mudou tudo. Daí, quando a gente buscou a Deus, foi que veio essa mudança, que veio essa transformação e que a gente viu que a gente precisava colocar Deus no casamento, para que essa aliança fosse estabelecida. E a gente tem um antes e depois, assim, realmente um marco. Eu até ia fazer outra pergunta, mas até com a pastora falando, essa questão de diferença, eu senti muito na nossa vida, principalmente eu e o Thiago, não sei, né, falo até por ele, porque nós tivemos casamentos anteriores e sem Deus. Também no mesmo sentido, nós moramos juntos por anos, vamos morar junto porque se não der certo é mais fácil de separar, cada um pega suas coisas e vai embora e não tem, né, muita dor de cabeça. E quando nós nos convertemos, que nós entendemos a palavra, que nós entendemos que o casamento não é um contrato, que um casamento tem uma aliança, que tem que ter Deus. E como isso funciona, para nós foi uma divisão de águas. Até porque nós estávamos, antes da gente se converter, nós morando junto. Quando nós nos convertemos, a gente começou a entender algumas coisas. A primeira vez que nós estamos na igreja, o pastor olhou e falou assim, aqui quem está morando junto já está fazendo tudo errado, já deu um sermão ali. Eu falei assim, meu Deus, olhei para o Thiago e falei, meu Deus. Ai. Nos acharam. Mas a partir daquele dia que nós fomos aí fazer nosso casamento no civil, fizemos a bênção na igreja, a gente viu todo o mover, realmente, da mão de Deus na nossa vida, na nossa convivência. Não que, lógico, a gente tem, às vezes, as nossas diferenças. Nós temos pouco tempo juntos. Nós hoje somos casados há 1 ano, né, de casamento, 2 anos que nós estamos juntos. Então, ainda tem aquela parte de conhecimento. A gente está se conhecendo muito, ainda tem muita coisa para aprender um do outro. Mas depois do casamento, de ouvir a palavra e de aprender e de fazer os cursos, a gente vê o quanto isso, para nós, já deu base para que o Deus não saia do centro e para que Deus fique, né, conosco o tempo todo. Colocar o casamento embaixo da palavra. Embaixo da palavra. É isso. Faz toda a diferença, né? Que é a segurança e a palavra. O princípio ele está estabelecido em Gênesis. Pelo poder da palavra, Deus estabeleceu todas as coisas. Não é diferente com o casamento. Quando ele está debaixo da palavra de Deus, a segurança é a própria palavra. Porque, assim, sejamos sinceros, os problemas eles são inerentes da vida. Sim. Entendeu? Mas Jesus disse, aqueles que constroem a casa na minha palavra, a casa está na rocha, ela não vai cair. Vão vir levantar rios, né, ventos, tal, mas não cai. Pode quebrar um trinco, pode, né, quebrar um vidro, uma janela, mas isso se conserta, né? Então faz toda a diferença mesmo.
para recomeçar espiritualmente, quando a gente está com o coração cansado, a pessoa já está falando assim, ai, tô dentro do casamento, mas tô cansada, acho que não vai dar mais certo, tá tudo caindo. O que fazer? Eu digo assim, caiu de repente na rotina, esse casamento, está desgastado, né? Eu diria assim, para terem um bom momento juntos de conversa, né? Ver aonde cada um às vezes está contribuindo para que esse cansaço esteja ali, né? O que precisa avaliar. Com certeza necessita ali de arrependimentos, né? De falas, de comportamentos, às vezes que não está agradando um ao outro. Eu vejo que os casais eles pecam muito por distanciamento e a comunicação mesmo assim vai se distanciando, que o casal às vezes acaba só dividindo problemas, situações, cuidando de filhos, e eles acabam assim se distanciando eles dois emocionalmente. Isso gera um cansaço, gera um fardo ali no casamento que tem algum momento que precisa parar, avaliar, né, ver o que cada um está contribuindo para que haja um arrependimento e principalmente a humildade de reconhecer aonde que eu estou falhando, o que eu deixei de fazer. Nós precisamos ter mais tempo junto, de qualidade. A gente está só cuidando das pessoas, mas não estamos, às vezes, cuidando de nós, não estamos cuidando do nosso tempo. Então, é uma avaliação mesmo. E trazer essa humildade mesmo, cada um reconhecer, eu creio assim, e oração, principalmente. Eu digo assim, o casal precisa orar junto, precisa buscar a presença de Deus, porque é tremendo, assim, eu vejo eu e o Marcos, às vezes está aquela tensão, aquela coisa, a gente tira aquele tempo de orar, de estar juntos ali, porque quando o casal ora, a presença de Deus ali muda a atmosfera do ambiente, sabe? Às vezes aquele cansaço, às vezes até é espiritual. Sim. É espiritual, às vezes é uma bagagem espiritual, trabalhos em lugares, né, diferentes. E esse cansaço ele vem de várias formas. A gente precisa, a cada pouco, ter essa humildade de reconhecer, ver, retomar, né? Buscar Deus para o centro, estar alinhando em oração. Por isso que a Bíblia vai dizer que é dois bom. Ou mais. É bom caminhar dois, não um, que se um cansar, cair, o outro levanta. Então, sim, há momentos no relacionamento em que um está às vezes mais cansado que o outro, não com o relacionamento, mas muitas vezes é com a luta da vida, sim. Né? Com os embates, com as expectativas que foram frustradas, com os desafios. Sim. Né? A gente quer grandes vitórias, mas tem grandes lutas antes das grandes vitórias. E aí tem dias e dias. Aí tem dias que eu chego para a Ju e digo assim, amor, ora aí. Entendeu? Aí ela começa a orar, daí na oração dela, muitas das vezes, na oração dela eu animo e oro junto. Né? E ao contrário também. Então a gente precisa estar os dois com o coração assim humilde, né? Dependendo de Deus. O casamento não é lugar para egocentrismo, entendeu? Egocentrismo acaba apagando a outra pessoa, né? Tirando a característica da outra pessoa. Já viu aqueles casais tipo assim, a mulher ela vem sozinha, ela é alegre, espontânea, brincalhona, tá com o marido, ela assim o que acontece? Aí é claramente uma situação de que um está apagando o outro. Entendeu? E aí é muito do egocentrismo. A pessoa tudo em volta dela, tudo em volta. Ou aqueles casais que tu vai conversar com eles, ele fala só dele e a mulher fala só dele. Entendeu? Ela não tem oportunidade de falar dela. Ou o contrário também. Sim. Problema de egocentrismo. Então, mas tudo isso é possível, essa renovação espiritual, desde que se entreguem a Jesus, tenham práticas espirituais. Porque assim, eu não consigo mudar a Ju não consegue me mudar. É Jesus que tem que nos mudar, é Deus que nos muda. E para Ele nos mudar, nós temos que dar acesso. Dar acesso. Então, quando pinta um cansaço, às vezes um tem que dizer para o outro, vamos dar acesso, né? Vamos se abrir, vamos para a igreja, porque às vezes o cansado diz assim, hoje eu não quero nem ir na igreja. Não, vamos lá. Vamos, o outro precisa retomar, né? Nós precisamos nos alimentar. Mas eu vou fazer o quê? Lá tá tudo está dando errado. É aí que tem que ir mais. Aí que tem que ir. A Bíblia fala sobre sacrifício de louvor. O que é um sacrifício? É quando você não quer. Aí você lá e faz um sacrifício de louvor. É quando tu não quer cantar, não está com vontade de cantar. Aí tu entrega esse sacrifício de louvor. São duas questões importantes que a pastora falou, mas antes vou até retomar essa história de sacrifício, porque
todo mundo acha que os pastores, eles oram 24 horas. Quem dera Deus pudessem fazer isso, porque, né, você precisa trabalhar, você precisa fazer N coisas. Mãe, pastora, intercessora e tudo mais que a vida traz. Você era empresário até pouco tempo atrás, então assim, vocês, aliás, né? Então é muita coisa. E às vezes as pessoas, tô nem com vontade de orar hoje. Não tô com vontade de orar. Aí chega a esposa, né? Muitas vezes a gente tá com problemas, minha esposa vem me dar uma palavra. Putz, era isso que eu tava precisando. Então, assim, porque eu vou esperar a palavra do profeta A, B, C, Não. É um corpo só, tá do seu lado, tá do seu... Né? E vice-versa. A gente colocou a questão aqui do egocentrismo. E aí eu queria perguntar para vocês, quando o casal, eles estão juntos, mas não estão. Ou seja, eles estão juntos no papel, estão juntos para a sociedade, mas de fato eles não estão, porque um quer que o outro seja mudado, como tu falou. Né? E aí, a gente coloca aqui não só os casais, que a gente chama de casais que não têm Cristo, mas até os que estão na igreja. Porque as pessoas acham que quem está na igreja não tem problema. Sim. Né? Não é isso. E aí, quando eles tiram Jesus do centro, como faz para voltar? Porque até o momento que o casamento, que eles entendem que é a mulher, o marido, né? Jesus no centro, Deus acima, tudo bem. Mas quando eles não fazem isso, como faz para reviver esse casamento, para voltar esse casamento? Para voltar ao estado de origem, né? Isso. De Cristo voltar ao centro. O que normalmente acontece, que a gente observa em atendimentos, em conversa com os casais? Isso começa a caminhar por um caminho que é um caminho de paredão. Vai bater. Esse carro vai parar uma hora de funcionar. Se avisa, se conversa, mas normalmente quem está tomado pelo egocentrismo, ele está cegado pela altivez. Então, claro, a gente orienta, às vezes, a parte que está procurando mais ajuda é a que está mais humilde. A gente incentiva, mantenha a oração. E muitas vezes reverte isso mesmo. A pessoa cai em si, diz, eu estava com a cabeça noiada, né? Mas, se não reverter, o que vai acontecer? Aquele que está dominado pela altivez, vai chegar um momento que ele vai ficar encurralado. E aí, é aquela velha história, né? No fundo do poço só tem uma saída. Para cima. Aí é a hora que a pessoa olha para cima e aí você estende a mão para baixo, porque tu não vai também ficar acusando, viu, tu merece. Não. Tu estende a mão porque a pessoa se encontra já numa situação que precisa de socorro, e aí onde é retomado, e aí Cristo volta para o centro, porque é só quando nós somos humilhados, quando nós nos deixamos nos humilhar, né? Que ficar numa posição de exaltação não é bíblica. A palavra de Deus diz que não sejam os teus lábios que te louvem. Se é para ver um elogio, que seja dos lábios que ela me elogie, que eu elogie ela. Ou eu me autoelogiar, isso já é altivez. Entendeu? Não preciso fazer propaganda. Propaganda própria, né? Algo defesa em nome próprio, né? Em nome próprio. Mas voltar a botar Cristo novamente no centro é isso. É assim, Tiago e Soraya. Não existe uma fórmula pronta. Por quê? Muito bom você falar isso, muito bom. Pessoas são diferentes, diferente história, diferente bagagem. Você foi criado lá, apanhava de relho, você apanhava de chinelo havaiana, eu apanhava com cabo de vassoura. Não, né? Tô figurando, gente, né? Sim. Então, e vem de um lar que não tinha presença do pai, outro tinha presença do pai. Então, gera seres humanos diferentes. E todos eles são imperfeitos, certo? Certo. O único perfeito na história é Jesus. Então, o casamento não vai ser um lugar de duas pessoas perfeitas. Vai ser duas pessoas imperfeitas, mas se botar o perfeito, que é Jesus, no centro, aí as coisas vão cooperar para o bem. Né? A gente costuma dizer, né, amor? Não existe casamento perfeito, existe casamento feliz. Que felicidade não é ausência de lutas. Estabilidade não é ausência de turbulências. Jesus era um cara equilibrado. Vamos concordar que era um cara equilibrado. Sim. Mas ele volta e meia, ele estava no mar turbulento. Com certeza. Dormindo ainda. Todos apavorados e ele... Eu imagino que Pedro com uma canequinha, né, jogando água para fora, assim, acorda o mestre para ele nos ajudar a tirar essa água daqui. E ele acorda assim, calma tudo aí. Né? Então, quando Jesus está no barco do nosso casamento, vai haver momento de calma em meio à tribulação, em meio a situações difíceis. Mas tem que estar Jesus no centro. Sim. Então, assim, Tiago,
não existe uma fórmula pronta. Existe sentar, conversar, analisar caso por caso e tomar decisões conjuntas. Né? Se um está desconectado espiritualmente, porque uma situação dessa é porque a pessoa se desconectou espiritualmente. Porque, é uma situação de loucura. Vamos combinar. Tirar Jesus do centro? Sim. Né? É falta de uma sanidade cristã, uma mente cristã. Aí nós temos que trabalhar com a parte que está centrada, ou a mulher ou o homem, se unirem em oração, tomar os passos correspondentes e aguardar o agir de Deus. E até porque o casamento, ele é uma construção, né? E ele é uma construção, e eu vejo que o casal, ele se conecta de 3 formas: física, né? Emocional e espiritual. Então, às vezes, está tudo desconectado. Né? O casal está falando em todas essas conexões que são importantes, está funcionando todas elas conectadas. Né? Às vezes o casal, por trabalhos diferentes, estarem distantes, eles se desconectam emocionalmente. E vem ali um problema, vem ali um desgaste, e se desconectou emocionalmente, provavelmente já estava desconectado espiritualmente. Então, essa desconexão, ela vai atingir no físico, né? Eu sempre costumo dizer, o casal daí já começa, evitar estar junto, evitar almoço junto, evitar a casa, o marido já começa a trabalhar mais. Então, houve ali uma situação que não é da noite para o dia, é uma coisa que já vem há muito tempo, se deixando de lado, né? Então, como é uma construção, é parar tudo e realmente rever e começar, né? Vamos reconstruir agora, né? Começar novamente. E a gente vê que quando o casal está disposto, há uma construção linda novamente, né? Casais, assim, que aos nossos olhos era impossível, praticamente, sabe? Tantas dores, tantas funções, tanta desconexão, que é só Deus para conectar novamente, né, esse casal. Não, legal. Até antes de a gente entrar no bloco de finanças do casal, eu queria que vocês falassem um pouquinho da mentoria que vocês dão e das transformações que vocês viram de casais ali, né? Certo. Não precisa falar tudo que nós vamos entrar no bloco, mas assim, porque a gente participou de duas, se eu não me engano, a gente, né, acompanha vocês de 2 imersões, e eu queria que vocês dissessem um pouquinho dessa mudança, porque tu falou, hora que conecta de volta, e às vezes nunca conectou, na verdade. Sim. Conecta a primeira vez lá. E aí fala, nossa, olha o tempo que eu perdi na minha vida. Ótimo. Nós temos, na verdade, 2 trabalhos, que é a imersão Reconectar, que é um dia inteiro onde a gente trabalha questões pontuais e, vamos dizer assim, as mais importantes para um casamento. Eu costumo dar o seguinte exemplo: quando um socorrista chega no acidente, ele vê aquele corpo no chão, qual que é a primeira situação que ele tem que agir? É manter o corpo vivo. Botar na ambulância, levar para o hospital, para daí ir lá consertar o que está quebrado. Ali no asfalto não é o momento de consertar nada. Tem como. É só neutralizar para não ficar pior, dar oxigênio. Então, a imersão Reconectar, ela faz esse trabalho. Né? Tira esse corpo chamado casamento, que é um só corpo. Né? Os 2 se unirão e tornarão uma só carne. Tira esse corpo desse momento de acidente do casal, bota na ambulância e agora vamos tratar. Então, tem pontos que nós trabalhamos ali que são muito preponderantes para voltar o amor a respirar. Entendeu? Porque o amor existe. Sim. Né? O que acontece é que as confusões, situações, a indiferença, foi um monte de lixo que se colocou em cima do amor. Então, o Reconectar, ele arranca esse lixo todo e mostra para o casal, existe amor mesmo. Existe amor entre nós. Dá aquele fôlego de volta para o casal. Essa é a imersão. Tem a mentoria Reconectar, que a mentoria, sim, é um trabalho bem mais detalhado. Aprofundado. Que daí a gente vai trabalhar na mentalidade do casal conforme aliança, papéis, finanças, perdão, intimidade. Mas nós vamos daí, fica ali, na média, 2 horas no encontro, com exercícios específicos, o casal faz na nossa frente. Porque esse negócio assim, faz em casa, não rola. Alguns que o outro faz. A gente já faz na hora, porque daí se der alguma situação entre eles, nós estamos ali para socorrer, para ministrar, para abrir o coração.
E aí tem outros acompanhamentos durante isso. Então, nós temos uma mentoria que tem de 4 meses ou 6 meses. E todas elas com exercícios e também devocionais específicos do que foi conversado. Então, no geral, a mentoria começa igual para todos. Porque é o primeiro encontro. Mas aí, à medida que a gente vai acompanhando, a gente vai mudando para cada casal. Aquilo que eu tinha comentado aqui contigo, Thiago. Algo personalizado. Até porque, quando a pessoa entra na mentoria, ela responde um questionário de 52 perguntas, que é um raio-x que a gente faz do relacionamento. Aí, detalhe, casal responde separado. Porque, às vezes, o que a Soraya pensa do relacionamento, o Thiago pensa diferente, para um tá bom, para outro tá médio. Não, isso aqui não é problema não, isso aqui tá ótimo para mim. Isso aqui para mim, eu achava que tá resolvido. Para mim, não! Entende como é que é? Então, assim, é um trabalho que a gente desenvolve com muita responsabilidade, né, amor? Tem algo para complementar? Esqueci? Não, é mais ou menos isso. A gente gosta de avaliar, porque assim, quando a gente senta com o casal, primeiro a gente senta, ouve a gente dá 100% de razão para ele. Daí ouve a esposa, a gente diz, meu Deus, mas dá 100% de razão para ela. Então, a gente viu, né, aos longos de quase 20 anos trabalhando com casais, a gente viu que cada um pensa de um jeito. O que tá bom para um, para o outro tá péssimo às vezes. Então, essa mentoria, a gente avalia realmente como que cada um tá vendo o casamento e quais são as áreas de dores desse casamento. Quais são as áreas que está ali de atrito. E é ali que daí a gente personaliza. A gente vai trabalhar, então, dentro do casamento da Soraya e do Thiago, aquilo que mais está doendo nesse momento, onde está... é o perdão, é as dores de um passado, de uma traição. O que está hoje refletindo? E muitas vezes a gente foi ver que era dores, às vezes, até da própria criação e está colocando ali no marido situações da família de origem. Então, tudo isso a gente consegue ajudar e ver, olha, você está projetando aqui no seu marido o seu pai, né? As dores que tu teve lá com o seu pai, da ausência do pai, você está projetando aqui. E é muito lindo, assim, quando daí vem a cura, né? Quando a gente traz a dor e eles encaram, assim, com a seriedade que tem, vem a cura. E isso é maravilhoso. Então, essa mentoria, assim, ela é bom tu ter tocado nesse assunto, porque muito se engano que, às vezes, o casal está se olhando ali como 2 adversários. E, na verdade, é essa projeção que a Ju comentou aqui. São dores da infância, da convivência, e que está, de novo, projetando na casa. Entende? Então, às vezes, a pessoa cresce num lar onde tem muita gritaria. Aí, quando tu vai em casa, o cara só grita, ou a mulher só grita, porque ela está projetando, ou ele está projetando aquilo que ele viu na infância. E aí, aquela situação, o homem não aguento ela, pastor, sei o quê. E aí ela diz assim, eu grito mesmo, porque ele me irrita. Vai vendo. Mas aí você só vai descobrir essas coisas quando você para. Como dizia o nosso pastor lá de BH uma vez, você tem que sentar e comer um saco de sal junto. Para daí você entender onde é que está aquele... Sabe aquele novelo todo enrolado que a minha mãe mandava eu desenrolar uns novelos que ela queria fazer uns crochê, né? Até tu achar aquela ponta para você começar a puxar, custa. E às vezes a mentoria é isso. Você vai começando a abrir esse novelo, para daí achar a ponta e começar a colocar a casa em ordem. E a maioria das vezes a situação é essa. Situações da infância que está sendo projetado no relacionamento. Aí ninguém aguenta, né? Porque daí eles entram em pé de guerra. Sim. Então, aí é interessante vocês falarem isso, porque se a pessoa não cura ali, ela se separa e vai buscar num terceiro a mesma coisa, num quarto a mesma coisa, num quinto a mesma coisa. E muitas vezes as pessoas acham que trocam de relacionamento porque não há ninguém perfeito, quando na verdade ela precisa de cura. Sim. E isso é uma verdade que é posta, não é uma coisa... Sim. Você não precisa ser nenhum psicólogo para saber disso, porque você vai repetindo os mesmos erros. A gente fez, né, uma parte da imersão, a gente recomenda muito. E tem um outro curso que vocês dão que vocês não falaram, que esse também a gente queria que vocês falassem um pouquinho dele, que é o Metanoia, né? Esse é maravilhoso, esse curso. Verdade. Então, o que é o Metanoia? O Metanoia é um aprofundamento da mente de Cristo.
é muito mais do que uma teologia, porque hoje existem sim, muitos cursos teológicos que infelizmente desvirtuaram até próprio mesmo da essência do que é o cristianismo. Colocou-se muita humanidade, o homem no centro, e deixaram Cristo. Cristo é legal também. Na teologia, Cristo foi um homem bom, não sei o quê. Não. Metanoia é você, de fato e verdade, absorver a mente de Cristo, é ter a mente de Cristo. A Bíblia vai dizer o quê? Que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, a partir do verso 8, vai dizer isso. O caminho do Senhor é mais alto que os nossos caminhos. Por que Deus está dando essa figura de linguagem? Então, se existe um caminho que é mais alto que o meu, Ele está me dando uma opção de escolha. Eu quero, então. E o metanoia, ele faz esse trabalho de fazer com que a Bíblia salte das letras e ela fica impressa no seu dia a dia, molde as suas atitudes, molde o seu caráter, molde a sua percepção de vida, de visão, né? Porque assim, é inevitável. Na vida você vai encontrar pessoas queridas, mas você vai encontrar também os chatos. Aí você vai fazer que nem o mundo faz, dar um pé, desculpa a expressão, no bumbum do chato, sai de perto de mim. Não, o que eu posso constranger em amor esse cidadão para ele deixar de ser tão chato? Jesus, ele resolvia isso, né? Jesus, ele constrangia em amor. Se aproximava dele assim, tinha ali os chatos, né? Que por exemplo, ele estava lá na mesa, chegou a mulher, lavou os pés dele com lágrima, com choro, secou com os cabelos, e aí os chatos disseram assim, se ela soubesse que... Ele diz, olha, gente, eu entrei aqui na casa, vocês não me deram nenhum paninho para me passar no pé, ela está me lavando. Ou seja, constrangeu o cara, disse, é verdade, cara. Os próprios soldados romanos, quando ele anda mais uma milha. Entendeu? É isso. O metanoia faz esse trabalho. Então, eu costumo dizer assim, que é além da teologia, porque teologia é estudo de Deus. Sim. Né? Sim. É estudo da mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, nós vamos perceber que em Deus nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. E quando diz podemos todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Eu posso passar por dias ruins, né? E passar também por dias bons. Né? Mas em tudo Deus está com a gente. Sim. Então a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se ela é viva, eu sou vivo. Vocês são vivos. Então, se ela é viva, ela tem que se mover em nós. Sim. Perfeito. Ela é eficaz. Quando tu vai contratar alguém para trabalhar na tua casa, consertar alguém, tu contrata alguém meia boca ou tu ganha? Quem que é o bom aí? Sim. O eficaz. A palavra está dizendo que ela é viva e ela é eficaz. É eficaz para quê? Ela é cortante como uma espada. Mas por que ela tem que cortar? Porque tem coisas no nosso interior que não tem homem, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem remédio, não tem nada que o humano possa inventar que dá conta. É Deus que entra com a mão dele. Essa espada é Ele que entra no interior e divide lá alma e espírito, junta em medulas e diz, isso aqui eu estou cortando porque isso aqui não é meu, isso aqui é do coisa ruim. E eu vou tirar. Pum! É uma cirurgia. E como é que a gente vai para a sala de cirurgia? A gente tem que ser anestesiado, tem que ficar quieto, deixa ele operar, né? Sim. Tu não fica ali, né? Aqui, ó, doutor, mexe aqui, ó. Não, acho que aí tá errado. Quem fez o curso foi ele, não foi você. Então. Entendeu? Então o metanoia, ele faz isso. E a palavra diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Então, o conhecimento da palavra, assim, ele gera vida, ele gera luz em tantas áreas que a gente vê que muitas vezes vem perecendo mesmo, vem perdendo, áreas de destruição, é tudo falta de conhecimento. E a palavra de Deus, ela é essa luz que traz o conhecimento, revela a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é tantas coisas, às vezes, pensamentos errôneos que temos, a nossa limitação, muitas vezes, está em tudo por falta do conhecimento. Então, o conhecimento da palavra, eu digo assim, gente, é tudo, é a base de uma vida bem-sucedida.
né? Medita, né? Tanto que a palavra diz medita nela de dia e de noite para que tenha uma vida bem-sucedida. Então, a palavra, ela vai nos dar essa vitória, esse lugar onde todos nós queremos chegar, né? Então, o Metanoia, ele traz esse conhecimento bíblico, esse conhecimento da palavra, assim, o quanto ela é viva, como o Marcos disse, e só ela tem esse poder de mudar a natureza do homem. Vocês falam da palavra... E a gente já vai entrar em finanças, calma. Já vai entrar em finanças do casal. Mas assim, se você pega todos os coaches, desde o mais famoso até quem está começando hoje, 90% que eles falam está na Bíblia. Sim. 90%. São princípios. Sim. Aí gente vai pegar Salomão, gente vai pegar Naamã, gente que vai pegar Neemias ali, os mais, né? Sempre pegam e vão falar, olha, só faz uma roupagem nova, tira Deus do centro, colocam eles no centro, como se eles fossem... A resposta. Então, se você quer pagar uma mentoria de 40, 50 mil, lê a Bíblia. Entendeu? Bem isso. Não estou desmerecendo ali, não é isso, mas assim... Faz o curso Metanoia. Faz o curso Metanoia. Tem a transformação, entendeu? Que é baseado todo na Bíblia. Na Bíblia. Então é impressionante como vira e mexe anos, estamos aí há 100, 200 anos e eles fazem a mesma coisa. Na Bíblia só traz uma nova roupagem. Bem isso. Verdade. A tua leitura foi perfeita. Colocam novas palavras, incrementam, colocam ações que correspondem, mas não dão crédito quem de fato teria o crédito. Exato. Sim. É eu que descobri a roda. É eu que instalei um novo drive. Entendeu? Sendo que nós estamos falando de aquilo que a Bíblia diz, que é a mente de Cristo. A Bíblia vai dizer assim, ó, vocês têm a mente de Cristo. E assim como o bebê que nós recebemos, nossa mente, ela foi desenvolvida, certo? Sim. Não veio pronta. A base é a mesma. Nós vamos desenvolver. Fazendo um Metanoia, um curso de teologia Metanoia. Por que Deus usa a referência seguinte? Vós sois cartas vivas. Porque o Deus está dizendo o seguinte, ó, as pessoas, quando olhar para vocês, eles têm que me ler. Tem que me ler. Olha o que importante é isso. Eu vejo Cristo na Soraya, meu Deus do céu. Eu vejo Cristo no Tiago. Eles estão lendo cartas vivas. Aí você provocou, né, Tiago? Eu trouxe aqui um versículo. Eu fico empolgado com esses assuntos. Lá em 2 Timóteo, Paulo escreve aqui uma carta ao jovem pastor Timóteo, trazendo umas orientações. E olha o que ele vai dizer em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele não diz assim, ó, procura apresentar-te a homens. Ele diz, procura apresentar-te a Deus. A Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar bem significa, no original, manejar é cortar bem a palavra. Né? Quando eu faço corte preciso, corte que ela diz para fazer. Não corte que eu quero fazer. Né? Enquadrar no... enquadrar na minha situação, na minha ideia, né? Não tirar versículo fora de contexto e usar, Deus diz isso. Não, mas Deus diz isso por causa disso. E conexões. Então, por isso, é importante, metanoia, você ser uma carta viva de Deus. A gente está falando muito do metanoia aqui, são pastores da Get Church aqui de Florianópolis, mas qualquer curso baseado na Bíblia. Tem que buscar conhecimento. Sim. Não é porque os pastores estão aqui, são nossos pastores, nós fizemos. Se perguntar para a gente, nós vamos indicar. Com certeza. Mas é baseado na palavra de Deus. Não é na minha, não é na sua, não é. Nosso pastor, até presidente, fala, uma das pregações dele, ele coloca que muitas pessoas querem encaixar Deus... Quer colocar Deus na sua caixa e não você se encaixar a palavra. Né? E aí, voltando para o casamento, a gente se empolga aqui. Vamos falar de finanças. Dinheiro no casamento revela amor ou revela controle? Na verdade, o dinheiro revela o coração, né? A Bíblia diz que ali aonde está o teu tesouro, né? É ali. Então, a gente vê que o dinheiro revela muitas coisas. Né, revela o apego que o casal tem. E falando de finanças no casamento, finanças é o segundo maior motivo de divórcio nos casais. Né, porque falta unidade, falta entender como que é que o dinheiro funciona. Então, esse apego realmente ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males, como diz a palavra. O amor, né?
O amor. O amor ao dinheiro. É a raiz. O dinheiro não é o problema, o problema é o amor a ele. O amor, é verdade. É nesse sentido. Realmente estar ali com o coração no dinheiro. O coração não pode estar ali, tá? Tem que estar no Senhor, né? Sim. E é entender que nós somos mordomos. O Senhor é o patrão. E quando a gente entende que nós somos mordomos, então esse tablet ele não é meu, ele é do Senhor. Ele me deu o privilégio de cuidar. O carro que eu tenho não é meu. Tá lá no teu nome, pastor. Tá no meu nome, não é meu. Ele me deu a oportunidade de cuidar. A casa não é nossa, é do Senhor. Quando a gente entende isso, que nós somos bons mordomos, então fica leve para a gente. Não, é teu, Senhor, e eu quero cuidar. Daí o apego ao dinheiro, ele vai ficar mais distante, porque daí quando o Senhor diz, olha, entregue aquilo que é meu, eu entrego, porque não é meu, é do Senhor. Né? E aonde muitos casais acabam arrumando briga, é porque é bem isso que a minha esposa falou. O dinheiro revela o coração. Sim. Né? Então, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Uhum. Se o tesouro do casal é as finanças tão somente, o coração vai estar ali. Então, se tem muito, vão brigar, porque tem pouco também vão. E vão brigar igual. Interessante entendeu? isso, né? Não, é impressionante. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque essa insegurança financeira, ela gera insegurança emocional. Uhum. Mas muitas pessoas acham que é isso porque não tem. Porque o casal não tem nada. Uhum. Mas quem tem também acaba... Também tem. E como que resolve isso? Essa questão financeira, essa insegurança? Tendo essa mentalidade que o Marcos disse, que nós somos mordomos do dinheiro, né? O dinheiro não é nosso. Nossa, e a gente tem uma imersão que é o mapa da prosperidade, onde a gente fala muito sobre finanças do casal. Porque o dinheiro realmente ele é a provisão, né? Ele traz essa proteção também, e quando não se tem, gera insegurança. E trazendo essa insegurança para o casamento, o casal começa a se dividir, né? A competir. O controle, como você fez a pergunta, aquele controle, mas é porque você não fez isso, é porque você... E daí desune totalmente o casal, porque daí ali cada um fica na sua razão também quanto ao dinheiro. E a gente vê que quanto mais dividido o casal está, mais atrito nessa área, porque daí começa, é o meu dinheiro, é o teu dinheiro, e isso está sendo gasto com o meu dinheiro. E daí, quando a gente vai ver biblicamente, o dinheiro é nosso. Sabe? Vindo de qualquer fonte ali, o dinheiro é nosso. Isso tem muita relação também com a falta de objetivo do casal? Sim, eles precisam estar alinhados no propósito, os dois alinhados. Porque a unidade fala de tudo, a unidade é uma só visão. Né? O diabo que planta a divisão. O que é divisão? Duas visões. O casal precisa ter uma única visão. Daí sim, aí eles têm um propósito em comum. E tendo esse propósito em comum, eles conseguem alinhar todas as partes. E você falou ali a questão emocional, segurança emocional, ela nasce de uma boa parceria, né? Não de cobranças. Então, se nós somos parceiros, nós somos companheiros um do outro no termo aliança, então, se falta, não vai faltar para ela nem para mim, falta para nós. Então, emocionalmente, nós podemos até ficar abatido por algum tipo de falta econômica. Sim. Normal. Né? Dor de barriga ninguém está livre de dar. Mas nós não vamos ficar brigando, discutindo por causa disso. Nós vamos parar e pensar meios, orar, para nós sair juntos disso. E não cada um para um lado. E não cada um para um lado. E não cada um dizer, o culpado é você, que nunca não fez isso, que escolheu não sei o quê, sabe? Nós vivemos isso no passado. Nós, como você comentou no início, nós éramos empresários numa churrascaria, né? Tinha um ótimo movimento na cidade que nós tínhamos. Nós morávamos num apartamento de 3 quartos, com dependência para empregada, na principal avenida da cidade, ou seja, carro, né? Não, comia churrasco todo dia. No nosso caso era picanha todo dia, coração todo dia. Não era só de meio-dia, era à noite também. Aí daqui a pouco Deus nos chama para fazer a obra dele.
e para se preparar. E nós saímos desse contexto e fomos morar em Belo Horizonte. Só que nós chegamos lá, nós não levamos mudança nenhuma, porque eu vendia a churrascaria a um preço de banana, né, para pagar funcionário, para pagar despesa, e ficamos com na época, com 10 mil reais. O que você faz com 10 mil reais numa cidade onde ninguém te conhece, tem que alugar um apartamento, pagar 3 meses na frente, situações que nós vivemos? Não foi mudança. Nós recomeçamos nossa vida na dependência de Deus em Belo Horizonte com o apartamento vazio. Nós dormimos uns bons meses num colchão de ar. Nosso filho num colchão surradinho, né? Mas o que aconteceu nesse tempo assim? Nós desenvolvemos uma dependência de Deus tão grande que ele provê as coisas. Então o vizinho do lado disse assim: ô gaúcho, lá em Minas, né? Vocês chegaram, mas não via mudança chegando? Aí o vizinho cuida, vizinho. Né? Eu disse: seu Domingos, a mudança está lá no sul. E estava de fato no sul. Estava metade na casa da minha mãe, metade na casa da mãe dela. Desmontado. E eu já tinha feito orçamento e não ia dar para levar. Pelo menos não naquele momento. Aí ele disse: ô gaúcho, eu vi que tu tem criança pequena, né? Eu tenho uma geladeira sobrando aqui, tu quer emprestada? Até a tua mudança chegar? Quero, seu Domingos, obrigado. Vou fazer melhor, gaúcho. Vou te emprestar uma geladeira, um rádio e uma TV. Obrigado, seu Domingos. Veio, geladeira, papapá. Dali uns dias, o dono do apartamento estava ali pelo corredor. E quando eu tinha ido olhar o apartamento sem a Juliane, eu fui sozinho, né? Tinha um sofá e um fogão. Aí eu aluguei, porque bem do zero não vou começar. Vai ter um fogãozinho e um sofá, né? Aí quando eu levei a Juliana empolgada, amor, tem um sofá italiano, dizia pra ela ainda, né? Bonito sofá. E tem fogão. Chegamos lá, abrimos uma porta, cadê o sofá? E cadê o fogão? Aí eu encontrei o dono do apartamento no corredor e disse: ô, seu Francisco, eu aluguei porque tinha um sofá e um fogão. Ele disse: não tem nada, pode olhar no contrato. Eu já tinha olhado, vi que não tinha nada, né? Tava lá. Aí e parece que ele conversou, Tiago, com o meu vizinho. Ele disse assim: ô gaúcho, e a tua mudança? Eu disse: tá lá no sul. Aí ele pega um molho de chaves, ele tira de um chaveiro dele e ele diz: olha, eu sou um italiano, moro no Brasil, meu trabalho é comprar restaurante falido, fazer o restaurante dar dinheiro e vendo no auge. Assim que eu ganho meu dinheiro aqui. Essa chave aqui tem um depósito embaixo do teu apartamento. Tá lá o sofá, o fogão, e você pode pegar tudo que tu precisar até a tua mudança chegar. Nós fomos lá, né, amor, abrimos lá o depósito, sofá, fogão, bujão, pratos, talheres, copos, mesa de centro. Mobiliamos o apartamento. Eu pergunto, qual é a chance numa cidade de quase 6 milhões de habitantes isso acontecer? É providência divina? Sim. É providência de Deus. Mas assim, eu dou testemunho, aonde eu vou, eu dou testemunho. Eu nunca ouvi, porque nós passamos momentos de privação, porque assim, é o começo. Comecei a trabalhar, então não tinha muito recurso, nós tínhamos que fazer as coisas limitadas. Juliane muitas vezes acordava chorando de saudade do sul, da mãe, dos parentes. Normal, mulher, emoção. A gente sai para a guerra no dia, a gente esquece que tem até uma família lá no sul, né? Esquece que tem família em outro lugar. Sim. Mas ela ficava em casa cuidando do nosso filho, coisa, lembrava constantemente. Mas eu nunca ouvi ela dizer assim: por que tu me trouxe para esse lugar? Para sofrer isso. Por que agora nós estamos aqui passando um momento difícil? Sabe? Por quê? Que havia uma união, cumplicidade, companheirismo. Decisão em conjunto. Decisão conjunta. Então é isso que os casais que estão nos ouvindo precisam entender. Tem que entrar nesse lugar de união, porque a Bíblia também promete algo, Tiago, que é na união, na unidade, que Deus ordena a bênção. Todos nós queremos ser abençoados, mas Deus não vai abençoar a casa dividida. Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem. Maravilhoso. Sobre papéis no casamento. A gente vê que o maior problema hoje é falta de amor ou falta de entendimento sobre a responsabilidade e a diferença dos papéis. Os papéis é fundamental, né? Quando o marido entende o papel dele como cabeça, como provedor, como Deus ordenou, e a mulher também como auxiliadora,
É incrível, porque esses papéis eles se ajustam, né? Eles se alinham, eles se complementam, na verdade. Né? Essa é a palavra, os papéis eles se complementam. E às vezes a gente vê que o casamento ele é disfuncional porque os papéis não estão corretos. E a mulher, quando ela entende que ela tem esse chamado de ser auxiliadora e ela tem esse poder dado por Deus de influenciar esse marido, eu digo assim, toda mulher que entende o poder que tem no auxiliadora, ela consegue exercer esse papel de esposa muito bem. Porque Deus colocou uma mulher para ser auxiliadora do homem com esse poder de influenciar. Por isso que a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Então, quando a mulher entende esse papel que ela tem de influenciar esse casamento, influenciar esse marido, ela leva esse casamento numa outra estação. Né? Por isso que muitas vezes a mulher é mais sensível a Deus, primeiramente, ela vai para Jesus primeiro e depois ela consegue, sabe? Eu digo, a mulher ela tem esse papel fundamental de ser o termômetro da casa. Eu diria assim, até o termostato. Ela regula o ambiente. Né? Porque quando uma mulher não está bem, ela desorganiza o marido, os filhos, tudo. Mas se ela estiver centrada, ela estiver conectada com Deus, pode esse marido chegar chateado da rua, ela consegue contornar os filhos em guerras, às vezes. Ela é atmosfera. Então, por isso que ela tem esse papel de auxiliadora, porque ela tem esse poder de influência grandioso, né? Dado por Deus. Tem a sabedoria que vem de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer também que a mulher ela é coroa do marido. Mas diz, aquela que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Deus diz assim, olha só o potencial que nós temos de ser coroa e levar um homem comum a ser rei, né? A embelezar esse homem e embelezar essa casa e trazer todas essas virtudes, ou também ser essa que abate, que faz do marido um tapete, que pisa. Olha o poder que Deus dá. A gente pode falar de Davi. Davi é uma figura bíblica assim, que tem vários momentos, mas a esposa de Davi não gostava que ele dançava para Deus, né? Ela não gostava que ele cantasse para Deus. E ele só chegou onde ele chegou por conta do temor, por conta da obediência, da entrega. E a hora que ele chega, ela, olha, isso não é atitude de rei, mas eu cheguei rei assim, eu vou continuar assim porque Deus me quer assim. Então esse é um exemplo que, claro, vamos entrar em todas as histórias de Davi, mas é um exemplo que tu colocou aqui que é impressionante. Como a mulher edifica, como a mulher pode edificar ou como pode destruir. E ela acabou estéril por ela não se submeter àquilo que Davi era, não respeitando que existe um alinhamento dado pelo céu. Nós iniciamos aqui nosso bate-papo falando sobre as ideias do casamento, ela vem da eternidade. Deus deu um alinhamento. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo do homem, o homem da mulher, a mulher dos filhos. Então, quando o casal ele faz esse alinhamento, todas as coisas vão cooperar para o bem desta casa, desta família. Gerações serão abençoadas, né? Você pode fazer uma pesquisa no Google aí sobre a família Edwards e a família Junks, que é um comparativo de famílias. Se vocês já viram esse quadro, vocês podem pesquisar depois. A família Junks era uma família que ninguém temia a Deus. Então ali surgiu ladrões, prostitutas, roubadores, mortes assim, mortes prematuras. E a família Edwards acabou se multiplicando o dobro da Junks. E ela aqui teve professores de universidade, reitores, vice-presidentes, senadores, advogados, famílias, sabe? Então tem que ter esse alinhamento, esse temor, esse alinhamento. E qual que é a dificuldade que nós vemos hoje na sociedade? É difundido uma mentira que Satanás botou na cabeça de muitas pessoas que falam assim para a mulher, ó, estuda para não depender de homem. Quando que a Bíblia diz assim que o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Porque é onde dá a unidade, onde dá a liga. Um tem que entender a sua dependência um do outro para chegarem à frente. Então, quando a mulher ela
tem essa mentalidade de que aí eu não tenho que depender de homem. Então ela já vê o homem como um adversário. E o homem, por sua vez, não quero perder para essa mulher. E aí vai vendo, é uma luta sem fim. Sim. Né? Aí os dois brigam, os dois se desgastam, se amam, mas brigam. Né? Porque qualquer ação do homem a desafia. E ela lembra, bem que minha mãe dizia, ou bem que minha professora dizia, não era para me depender dele. E aí ele faz eu sofrer, eu vou fazer ele sofrer. Exato. E aí eles entram nesse atrito. E eles não conseguem se encaixar nos papéis. Por quê? Porque eles estão tentando viver um casamento debaixo de ideias do mundo. Ela pensando assim, eu não vou depender dele. E ele se embraba com ela. Mas essa mulher, ela é muito atrevida, ela quer mandar em mim. Importante você dizer isso, porque, mais uma vez, as pessoas acham que é financeiro, que é dinheiro. Que, por exemplo, o homem precisa ganhar mais do que a mulher, porque senão... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Porque o provedor é Deus. Sim. O provedor é Jesus Cristo. É. Então, se os dois não estão na dependência de Jesus e de Deus, um pode ganhar mais que o outro, vice-versa, que vai dar na mesma. Aí soma-se o seguinte, vamos dar o caso hipotético aqui. A Soraya ganha 7, você ganha 5. Os dois juntos tem quanto? 12. É 12 dos dois. Acabou. Né? Um bom exemplo desse é a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. Uma mulher conceituada, que foi a primeira-ministra até hoje mais benquista na Inglaterra, que botou a economia nos eixos, diminuiu uma carga tributária que era uma loucura, deixava as pessoas pobres, né? Incentivou a indústria, tudo isso, mas ela mesma dizia, eu chego em casa... Quem manda lá é o meu marido, eu sento no colo dele. Ou seja, ela sabia separar os papéis quanto a primeira-ministra e a mulher que se permitia ser guardada pelo marido. Então, uma mulher cristã sabia dos papéis. Da porta para dentro, eu sou a princesa, eu quero ser cuidada. Da porta para fora, por causa da minha função, como ela foi apelidada de a Dama de Ferro. Então, é sobre isso, é entender os papéis. Né? A gente chega em casa, tira o chapéu de empresário, eu boto meu chapéu de marido, eu sou marido, eu sou esposa. Eu sou pai. O que acontece muitas vezes hoje? O marido não consegue, às vezes, entrar no papel dele, porque a mulher não deixa. Sim. Importante se dizer isso, porque nós vamos entrar em polêmica agora. Porque tem a linha machista, que, claro, nós cristãos somos contra, mas tem a linha de dependência. E a dependência, muitas vezes as pessoas acham que é dependência assim, olha, marido, eu posso beber água? Olha, eu posso ir na casa da minha mãe? Gente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora eu quero que vocês expliquem isso, porque essa é a polêmica do povo. Uma coisa que é bem polêmica, principalmente para... Igual nós somos cristãos há pouco tempo, mas uma coisa que muitas pessoas me perguntam, às vezes, falam assim, mas como que você virou cristão, que você hoje é cristão e você é submissa agora ao seu marido? Você agora tem que pedir autorização para ele. Isso é uma coisa que a gente ouve muito de quem não é cristão, de quem não conhece a palavra. Até nesse sentido que o Tiago está falando, então às vezes a gente olha e fala assim, nossa... Eu cresci numa casa que eu tinha que ser independente, eu não poderia depender, né? Então a gente tem que ser independente de homem, tem que ser independente de se virar sozinha, você não precisa de ajuda de ninguém, tu tem que fazer por você mesmo. Aí quando a gente se vê, eu já olho pro Tiago e falo, meu Deus, quem me conheceu há 3 anos atrás, olha para mim hoje, vai falar assim, que não sabe, não conhece a palavra, olha e fala assim, agora ela só faz o que ele deixa, o que ele permite. E as coisas não são assim, né? Então, mulheres, as coisas são assim? Não, né? Não são assim. Eu vejo que a submissão ela é muito mal interpretada, né? Na sociedade. Quanto que para Deus, biblicamente, é um lugar de proteção. Exato. Né? O pai, por exemplo, ele faz um papel de proteção na vida da filha. Ele entrega essa filha para um outro homem que vai continuar protegendo a filha. É isso que Deus quer, é isso que Deus sonha. Então, a gente vai ver que a submissão quer dizer estar debaixo da mesma missão, da mesma visão. Não é um lugar de inferioridade, não é um lugar de menos, não é sobre isso, mas é um lugar de cuidado, de proteção. E a Bíblia vai dizer que o marido ele deve amar a igreja como Cristo amou a igreja
e morrer por ela se preciso for. Olha o cuidado que Deus e a responsabilidade que Deus coloca no homem. Então, quando a mulher entende, nossa, ele tem que me amar como Cristo e eu me submeto a esse amor de Cristo, que é assim que Deus fez, eu estou nesse lugar de proteção. Por exemplo, o homem, ele é o guarda-chuva ali, ele está em cima para proteger a mulher, né? Ou ele está à frente e ela atrás para retaguarda, é nesse lugar. Então, eu digo assim, se submeta mesmo, porque esse é um lugar de proteção, de cuidado. Agora, a mulher à frente, a mulher acima, quem que vai cuidar dela? Sim. Né? Se o marido está abaixo, se o marido está atrás dela, ela que está na frente, ela que está exercendo esse papel de governo, entendeu? Não é sobre, pastora, eu pedi para comprar uma bala. Não é sobre isso. Tu tem autonomia para comprar uma bala. Se você não tem essa autonomia, você toma cuidado com esse casamento. Nada. Aí não. Mas é sobre esse lugar lindo que Deus estabeleceu, de a mulher estar submissa a esse marido, esse lugar de cuidado, de proteção. Então, quando a gente entende a missão do homem, a gente entende a nossa missão, que é estar ali protegida. Então, eu digo assim, a submissão é o melhor lugar que você pode estar como esposa e funcional esse casamento, porque o homem ele não consegue exercer esse papel dele de liderança, de ser o cabeça, de ser o provedor, se a mulher está nesse lugar. Ele não tem como colocar. Então, a mulher precisa realmente sair, colocar esse homem de volta, deixar esse lugar para ele, né? E a gente vê muito nas imersões em Reconectar. A gente vê muitos papéis disfuncionais, é o que mais a gente vê, né? Então, a gente já faz até essa ministração separada hoje no Reconectar, para realmente eles conseguirem se avaliar melhor. Que o problema, o que destrói um casamento, realmente não é o amor, não é a falta do amor, mas é a falta da compreensão desses papéis tão fundamental que gera ali vida no casamento, que faz com que esse casamento flua saudável, que os dois estejam plenos, que os dois estejam felizes, porque não existe fora desse papel felicidade nesse casamento. A mulher está em sobrecarga, se ela está no lugar do marido, ela está em sobrecarga, ela está emocionalmente fragilizada, ela não consegue nem respeitar esse marido. Tu vê, a criação da mulher já demonstra isso aonde que Deus a colocou. Deus não atirou do osso da cabeça para não mandar no marido. Não tirou do osso do pé para o marido não pisar nela. Tirou logo numa costela. Qual que é aqui o órgão que protege o coração? É a caixa torácica, onde compõe as costelas. Então, a mulher tem o papel de proteger o coração do amado, enquanto o amado a protege. Porque o braço do homem está sob a costela. Então, é sobre isso. Ambos têm os seus papéis diferentes que precisam um do outro. Porque o homem precisa da proteção do coração, mas a mulher precisa ser protegida por esse homem. E por isso que aí a Bíblia vai dizer, homens, amem a esposa como Cristo amou a igreja. Se entregou, né, cuidou, não bateu nela, né, não a maltratou, tratou ela com gentileza, com palavras, né, com ações. Qual mulher em sã consciência não vai ter o prazer de se submeter a um homem que ama ela como Cristo ama a igreja? Aquela que ainda não entendeu a palavra. Aquela que não entendeu a palavra. Nesse ritmo, como ser forte sem competir e amar sem se anular? A força ela não vem pela dominação. A força ela vem pela conquista de caráter. É o caráter que te posiciona. Que muitos podem conquistar grandes coisas, mas não conseguem manter por falta de caráter. Pode conquistar pela força do seu braço, né? Do seu intelecto, mas o que mantém algo, casamento, vida, é o caráter, né? É a integridade, é ser sempre aquilo que você é em Cristo. Então, e quando há essa entrega, não há uma competição, porque é aquele velho ditado popular que é certo, né? O que um não quer, dois não vão fazer. Entendeu? E um dos dois vai estar com a razão. Aí é o tempo, a conversa para dizer, eu me submeto, você está certa, entendeu? E muitas vezes
eu dobrei minha opinião porque eu ouvi ela e disse, mano, tá certo, ela tá certa. Ela tá certa. Entende? E a mulher é colocada nesse lugar para proteger não só o homem, mas a relação. Sim. Que às vezes o homem tem um plano. Nós homens temos planos, né? Planos milagrosos. A nossa mente ela é efervescente de ideias, né? Parece aquele sorrisol que cai na água e borbulha. Aí a mulher, ela ouve tudo aquilo e diz assim, mas ó, tem isso. Parece que ela tá dando contra. Não, ela tá só centrando a gente, porque se der ruim para mim, sim, dá ruim para ela. Se der ruim para ela, vai dar ruim para mim. E nosso espírito é esse. E o espírito dela é essa. É essa. E tá tudo certo. É o nosso papel de auxiliadora estar abrindo. Porque a visão do homem é focada, né? A da mulher, ela é diferenciada. Sim. Então, a mulher consegue avaliar tudo. E eu digo assim, quando eles entendem isso, não tem competição. Exato. Né? A competição, ela acontece quando os casais realmente não entendem o seu papel fundamental e não entendem o valor desse papel. Eu não preciso estar no lugar dele. Não, eu sei o valor que eu tenho nesse papel de esposa, de auxiliadora e o marido também. Então, é importante entender o valor que você tem nesse papel, porque daí não há competição. Há realmente um fluir de Deus nesse casamento. Uma junção de propósitos. Os papéis, eles são complementares mesmo, exatamente, eles complementam. Amar é servir sem perder a identidade. Não serei menos, e ela não será menos se eu tenho que lavar os pés dela um dia, né? Se ela tem que lavar os meus, se a gente vai servir um outro. Sim. Nós sabemos quem somos. E amar é servir. Jesus nos amou e serviu. Sim. Foi quem mais serviu. Essa disputa é boa ter no casamento. Quem vai servir mais e melhor? Quem vai ser mais gentil. Quem vai ser mais gentil. Essa é uma boa disputa para se ter numa aliança no casamento. Vamos falar um pouquinho de, acho que um assunto que todo mundo tem problema, que é comunicação. Até eu e o Thiago, quando nós fizemos o Reconectado, foi uma das coisas que mais deu de diferente. Não tem problema de comunicação. Quando nós chegamos lá para preencher, falava, meu Deus. Até começar a se comunicar. Começou a se comunicar, deu problema. Mas casamentos acabam por grandes erros ou por pequenas palavras repetidas todos os dias? Eu digo assim, às vezes, grandes problemas que vêm até une o casal, né? Às vezes, uma situação difícil une. O que desgasta um casamento realmente é as pequenas coisas, as críticas, né? As palavras malditas ou até aquelas palavras não ditas, né? A gente tem visto hoje muito silêncio e o quanto distancia, o quanto eu não sei o que ele pensa, pastor, eu não sei, ele não me fala. Então, o silêncio também, as palavras não ditas também têm afastado e tem sido assim aquilo que vai corroendo o casamento. Mas as críticas, as palavras pejorativas, palavras que mexem com a identidade do outro, o atacar, sabe? Não é assim, esse é o problema, nós estamos com um problema, esse é o problema, visualizar o problema, mas nós estamos unidos para resolver esse problema. Geralmente o casal se ataca, né? Então, aí que começa essa comunicação agressiva, né? Essa comunicação que vai sendo levada para muito mais uma discussão, uma briga, daí chega um momento que um dia não vou falar mais. Mas não resolveu o problema, simplesmente parou de falar. E daí arrumamos outro problema, não se comunicam mais. E sinceramente, esses dias eu pegamos um casal que 1 ano sem comunicação. Vivendo na mesma casa. E aí pega o orgulho. Então, é muito grave esse negócio, porque ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer reconhecer que errou, ninguém quer pedir perdão. Então, a comunicação, eu digo assim, ela é até o assunto que nós vamos ministrar nesse culto de casais dessa semana. Mas como é que eu posso dizer aqui? É a chave do bom relacionamento, né? A comunicação é essa chave, realmente, que precisa funcionar bem no casamento. Porque assim, conforme o casal se trata, ou ele está comunicando coisas boas, ou está espetando, provocando. E aí é onde mora o perigo. Porque se eu comunico mal na relação, eu estou mexendo com a identidade do companheiro, da companheira, do cônjuge. E mexer na identidade é menosprezar a pessoa. Então, vamos lá, exemplos. Ironias constantes, sabe? Tipo assim, tá tirando para doido mesmo, né? A pessoa, né?
tratando com ironia toda hora. Isso vai diminuindo a pessoa que ouve, está mexendo com a identidade, com o valor dela. Imagina isso ao longo dos anos. Sim. Entendeu? A pessoa se cansa. Quantos que dizem assim, pastor, cansei. Cansei de ser maltratada, cansei de ser humilhada, cansei de sempre tentar falar, mas eu sou a burra da relação, porque eu nunca entendo nada, porque eu sou mimizenta. Só que é o seguinte, são duas pessoas e as pessoas têm sentimentos. Sim. Tudo bem que às vezes um é meio Shurek mesmo. Né? Mas até o Shurek tem camadas, cebolas, né? Exato. Aí os dois precisam ser tratados. E a comunicação, quando ela não é uma comunicação eficaz, correta, não agressiva, era a palavra que estava buscando, vai haver agressão. Né? Então, que tem a comunicação tópica e tem a relacional. E aonde mais pega no casal é a relacional. Porque ali mexe com o valor da pessoa, mexe com a identidade da pessoa. E é onde os casais não percebem isso. É onde o homem diz assim, meu Deus, mas eu só disse que esse vestido estava caro. E ela entendeu que eu não valo esse valor. Entende? Ela mexeu com o valor dela. E ele só disse que o vestido estava um pouco alto para ele pagar nesse momento. Não que ele não quer dar. Mas aí, como não houve uma boa comunicação, ele disse assim, isso aí é muito caro. Eu não tenho valor, então, nem para um vestido desse. Sabe que tá rolando um meme? Que a mulher tá vendo Viagem para Dubai e o cara tá arrumando a Havaiana com um prego. É engraçado, mas você vê a falta de comunicação, entendeu? Porque de repente eles se organizarem e vão para Dubai. Mas não tem essa comunicação. Nossa. E também não tem tanta necessidade de botar um prego na mesa. Exato. É o 8 e 80. Bom, a questão de comunicação é importante e nós vamos entrar aqui no perdão. É possível um casamento sobreviver sem perdão verdadeiro? Não. De jeito nenhum. Não tem como. Não tem como. O perdão, ele é fundamental. Eu digo assim, o perdão, ele é a essência do amor. Né? Então, quem a gente mais ama é quem a gente às vezes mais machuca, porque é a pessoa que está perto. É a pessoa que te vê sem maquiagem, que te vê sem salto, que te vê sem escova no cabelo, que te vê sem acessório nenhum. É aquela pessoa que em casa, realmente, você é quem você é. Né? A gente se programou para vir aqui, estar aqui. Mas em casa, então, acaba que é ali que acontece os atritos, que às vezes é uma palavra ríspida, é uma palavra que não deveria ser falada, é um comportamento às vezes que desagradou. Então o perdão, ele é fundamental para que aquilo não se torne uma mágoa. Por isso que a Bíblia vai dizer raiz de amargura, porque daí quando não é tratado e não há um perdão, aquilo vai se enraizar, aquilo vai ficar um problema. E a gente vê que a falta de perdão é algo que é corriqueira nos casamentos. Às vezes tu está atendendo um casal tem 20 anos de casado. Daí tu vai conversando, mas ele me fez isso quando eu estava grávida da minha primeira filha. Daí tu diz assim, meu Deus, que idade tem a filha? A filha já tem 17 anos, mas a mágoa está lá. Porque faltou esse perdão, faltou esse reconhecimento que errou. Nossa, eu exagerei, não deveria, me perdoa, sabe? E daí vai levando. Só que daí esse casamento ali com muito atrito, tu vai ver, tem falta de perdão. Onde há muito atrito, muita briga, tem falta de perdão. Então, o perdão, ele realmente é a essência do amor e precisa fluir diariamente, né, amor? O perdão precisa fluir constantemente. E, às vezes, as pessoas elas também entram numa pira que elas se enganam. Pastor, eu não estou sentindo de perdoar. Se eu fosse esperar sentir, até hoje eu não tinha perdoado ninguém. Sim. O perdão não é um sentimento, ele é uma decisão. E essa decisão depois vem acompanhado... Porque na hora que você está brabo com alguém por uma situação, você está brabo, você está chateado. Aquilo ali realmente foi algo que te prejudicou, né? Ou você prejudicou alguém, enfim. E não vai ter um sentimento assim, vai lá e perdoa. Não. Sentir agora aqui, vou correndo lá. E como fazer então, pastor? Eu costumo ensinar para as pessoas... Faz baseado no perdão que você recebeu de Cristo. Ele foi lá e te perdoou. Tu merecia? Não merecia. Mas ele te perdoou. Então, com força nesse perdão, perdoe. E diga para Jesus, olha, a verdade é a seguinte, eu não queria perdoar. Mas eu vou fazer... Não vou mentir para o Senhor. Não vou mentir para ti. E se tem coisa que Jesus gosta, é da verdade.
eu não vou mentir, eu não queria perdoar, mas eu decido te obedecer. Eu vou perdoar. É uma coisa assim que acaba sendo quase que instantânea. Já vem um alívio de Deus. É difícil tomar essa decisão, mas depois de tomada, as consequências, elas são benéficas. Seu coração fica leve, sua vida fica leve, né? O rio de Deus flui nessa relação, o amor flui nessa relação. E aí o casal tem que lidar com as consequências do que aconteceu. É diferente. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu acho que eu não perdoei. Por quê? Porque, olha, ainda... Não, isso é a consequência do que aconteceu, né? Tudo tem consequências. Dependendo do que foi feito, há uma consequência maior. Tu falou aqui no personagem Davi, né? Sim. Davi pecou com Batseba. Deus trouxe o julgamento para a casa dele. Ele se arrependeu, mas ele disse, olha, mas a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. Ele perdeu filhos na jornada da vida dele. Por quê? Porque ele era alguém que tinha alta responsabilidade. Tinha já uma vivência com Deus que muitos em Israel não tinham. Então, quem tem alta responsabilidade também terá altas consequências. Sim. É natural. Todo mundo fala tudo que ele fez de bom, do grande reino, mas tem todo... entendeu? Então, é sobre isso. Então, tem que lidar com as consequências. E, muitas vezes, essas consequências, elas perduram um tempo. Você já respondeu a pergunta aqui de como liberar o perdão quando a dor ainda está viva. Perfeito, exatamente, porque é a consequência. A dor continua ali, né? E a pessoa, às vezes, até pensa que nem perdoou, porque ela vai ter que lidar com essa dor. A dor, eu digo assim, o perdão... ele é gradativo e progressivo, né? Deus vai trabalhando ali no seu interior até que essa dor seja curada, né? Uma situação, por exemplo, de infidelidade que a gente já pegou, que é bem difícil, que é um dos casos mais difíceis, assim, do casal. Às vezes, eu já peguei mulheres que um ano depois, elas dizem assim, agora que eu estou admirando novamente, agora que eu estou conseguindo dizer, não, passou. Entendeu? Então, não é uma coisa assim que é da noite para o dia. Dependendo das situações, tem consequências de dores e que vai levar um tempo, né? Mas não quer dizer que você não perdoou. O que você fez foi obediência, obedeci, perdoei. Agora, as consequências, elas vão durar, às vezes, um tempinho e você vai precisar lidar com isso, não é algo fácil, né? Eu digo assim, é com muita oração, é com muita dedicação e ajuda do seu cônjuge, né? Então, quando há uma situação ali que precisou, há uma ruptura por causa e veio o perdão, reconciliou ali, o casal tem que realmente estar unido, né? Esse cônjuge tem que estar ali, realmente precisando pedir perdão mais vezes, vai ter que falar mais vezes, perdoa novamente, sabe? Para até isso ir consolidando nesse coração e realmente essa dor passar, que a dor realmente ela é a consequência. É que nem quando a gente machuca a pele, tem aquela ferida. Aí o que acontece? O perdão funciona assim, é uma ferida na alma que veio, uma raiz de amargura, é uma ferida na alma. Uma ferida no braço. Você toma o remedinho e imediatamente aquilo ali some? Não. Você vai trocar o curativo, você vai esperar a casquinha surgir. Quando você não mete a unha lá, né? Quem nunca, né? Você aguarda. Agora, eu tomei o remédio... imediatamente não sumiu. Quando você perdoa, imediatamente não some isso. Você vai lidando você vai trocando essas ataduras, fazendo o curativo, o cônjuge vai ajudando, até isso virar uma cicatriz. É um processo. E é isso que falta para muitos. Quando Deus instrui Paulo a escrever a definição do que é o amor, ele vai dizer, o amor é paciente. Se vocês comprarem um frasco de algum perfume ou um creme, qual que é a regra para mim saber o que tem, qual que é a composição química do creme? E o que tem mais no creme? Você sabe qual que é a regra? A regra é a seguinte, o primeiro nome que vem é a quantidade de maior produto que tem dentro. Essa é a regra. Então, o segundo é o segundo que tem mais. E assim por diante. Né? Então, tu pega ali todos os ingredientes. Pega ali um refrigerante, o que tem mais? Água. Né? Depois vem o açúcar. Então, vai. É uma ideia brilhante até para questão de organização. Vocês concordam comigo? Sim. Nossa, essa ideia é brilhante.
pode ter vindo da cabeça de um homem, mas esse homem veio de Deus. Essa ideia veio de Deus. E quando Deus fala para Paulo, escreve aí a definição de amor, e ele vai dizer assim, ó, o amor é o que, Senhor? Bota aí, paciente. Maior ingrediente, vamos dizer assim, trazendo um comparativo, do amor, é a paciência. Sabe que o ser humano ele é um animal em desenvolvimento, e nós já temos a receita para viver bem. O problema é que é muito difícil pra gente. Porque assim, amar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a ti mesmo. São dois mandamentos assim que... Aí a pessoa, não, eu amo Deus. Você ama mesmo? Vou nem entrar nessa discussão porque tem uns que falam que ama e não ama. Amar o próximo a ti mesmo. O amor, paciente. Ou seja, são 3 coisas que você conseguir fazer, você acabou. Não precisa mais nada. E o ser humano tem essa dificuldade de fazer, porque não é fácil. Para mim, para você, não é. Vocês contaram aqui, vocês não estavam em Cristo quando vocês casaram. Tudo que vocês passaram, uma entrega que vocês fizeram. E a gente fala, nós entregamos também várias vezes, várias questões. E não nos arrependemos em nenhum momento, porque foi só bênçãos na nossa vida. Mas... entender. E para entender, a gente precisava estar na palavra. Né? É impressionante. Vamos aqui antes do propósito. Queria colocar que vocês explicassem a intimidade do casal. Como isso atrapalha, como isso ajuda. A falta dela, como que funciona. Porque eu vejo que hoje a gente vê casal fala assim, tô casado, independente, 5 anos, 10 anos. Mas às vezes quando a gente vai falar assim, mas você conhece ele de forma íntima? Não. A gente, às vezes, não sabe nem como fazer isso, nem como ser íntimo do próprio do cônjuge. E como isso influencia no casamento? Olha, a intimidade, ela é um fundamento do bom relacionamento. Porque como é que os casais tratam essa parte de intimidade nos dias de hoje? Tudo eles são intencionais. Trabalhos, fazem planejamento, fazem agenda, são intencionais. Uma viagem, são intencionais. Uma compra no mercado, são intencionais. Vão lá, fazem a listinha, são intencionais. Mas quando é intimidade, é aquele pensamento assim, se der, deu. Se acontecer, aconteceu. Não, por quê? Porque os nossos corpos, dados por Deus, eles têm necessidade. E necessidade não suprida vai dar problema. A Bíblia vai dizer que não é para nós privarmos um ao outro, exceto para um tempo de oração, e vai dizer não muito tempo, e voltem a se unir, porque o diabo, Satanás, ele vai tentar na incontinência da carne. Então a nossa carne, ela vai apresentar problema quando não há a intimidade suprida. Então o casal inteligente tem que tratar essas coisas com responsabilidade. Tem que ter frequência. Agora, a intimidade não é só sexo. A intimidade começa antes do ato sexual. Né? Sim. A intimidade começa no bom trato, no elogio. Não adianta chamar a esposa de burra e ignorante de manhã e à noite pensa que vai sacar o quê? Ela vai dormir de calça jeans, Thiago. Molhada ainda. Molhada. Não é? Dificulta mais, né? Sobre isso, a intimidade faz parte, é a cereja do bolo. E assim, a gente vê muitos casais estando um muito áspero com o outro. Por quê? Porque eles não estão vivendo a intimidade como de fato deveriam viver. O beijo sumiu no casamento. No namoro era aquela loucura. Tem namorados que eram expulsos de praças porque se ficavam grudados no beijo, né? Lugares. Aí quando casa, só aquela pitoquinha. Bom dia. Boa noite. Bom dia, boa noite. E ainda contém, né? É. E daí acaba que o beijo, ele é o estimulante do relacionamento, da intimidade. E o casal, ele negligencia muito, o que a gente vê é com o toque, com o carinho, com o abraço. É aí que começa já a negligência. Tem menos relacionamento íntimo, porque falta o toque, falta o carinho, falta a atenção. E a gente vê quando o casal não cultiva isso, eles vão se distanciando. Né? É normal ir se distanciando, porque acaba, quando tu vê, tá dois estranhos convivendo no mesmo lugar. Então, o casal precisa, eu sempre digo assim, precisa ser o beijo, pelo menos 6 segundos, eu estou dando receita agora. E abraço pelo menos de 40 segundos, para que gere bem-estar, para que, né, o corpo ali fique com
com os como é que se diz? Os ativos, né? Da endorfina, da ocitocina, de tudo aquilo que se tem. Então, o casal começa a negligência já aí. E daí a intimidade acaba sendo cada vez menos. E a gente sabe que quanto menos frequência, a tendência é cada vez se distanciar mais. Então, o casal precisa cuidar para ter uma regularidade, para ter frequência, né? Para realmente e conversarem sobre. Eu vejo que um problema muito sério, eu e o Marcos estamos tratando da mentoria, é que o casal não conversa sobre intimidade. Nem eles sabem que um não está contente na intimidade. Então, é importante o casal conversar sobre a intimidade. Se está satisfatório para os dois, se os dois estão sendo felizes dessa forma, o que pode mudar, o que pode melhorar. Porque o sexo Deus criou. Sim. E Ele criou para ser pleno e para ser maravilhoso no casamento. Então, o casal precisa realmente ver como Deus vê a intimidade, conversar sobre. Então, a negligência já começa assim, sobre não conversar. E o erro de muitos é que, tipo assim, tem muitos homens que tratam o sexo como uma corrida de 100 metros. É uma maratona, tem que ser. Sabe? Por quê? Porque tudo bem, o homem está pronto. Mas a mulher não, a mulher é diferente. É toque, beijo. Né? Nós somos que nem um Fusca. Bateu a chave ali, está ligado, está pronto para a corrida. Mas a mulher é um Boeing. Tu tem que ir tocando, aperta botão aqui, botão ali, vai apertando, massageando. Aí tu pergunta, torre, posso decolar? Vai dizer, não, o avião só taxiou na pista. Calma, muita calma. Muita calma. Então é sobre isso. E às vezes, como a Ju falou aqui, não conversam. Aí um chega na realização, o outro não chega. E assim, eu costumo ensinar para os homens, você tem que ser realizado sexualmente primeiro quando a sua esposa está realizada. E aí aí você se realiza. Então, é legal falar sobre isso, porque assim, muitos casais acabam vivendo de uma maneira áspera, nervosos um com o outro, porque eles não estão tendo ligação. Né? E para ter uma boa ligação, não é só o ato em si sexual, mas é o trato do dia a dia, é o trato de manhã, é o trato à tarde, é aquela comunicação gostosa. Você vai ter uma noite prazerosa ou uma manhã aí, né? Aí não somos nós que vamos dizer o momento, o jeito ou quantas vezes, mas uma coisa a gente pode afirmar: tem que ter regularidade, porque senão isso vai apresentar problemas no relacionamento. Aí o casal tem dinheiro, mas eles estão ali ásperos. Por quê? Não guardam intimidade, não tem algo contínuo e constante. Entende? Perfeito. Às vezes aí as mulheres dizem assim para a Ju, mas pastor, às vezes não tenho vontade. Aí o que tu diz para elas? Inicia sem vontade. A vontade vai vindo. Vai ter vontade, né? E não usar isso como moeda de troca, né? Vai ter, mas tem que, o brinco, a bolsa, isso, aquilo. Não é. A Bíblia vai dizer que o meu corpo não é mais meu, mas é dela. E o dela não é mais dela, é meu. Isso fala de pertencimento. Nós pertencemos agora um ao outro. Entendeu? Não fala de eu faço o que eu quero com o corpo dela, nem ela fazer o que... Não é isso. É bom a gente deixar claro isso, né? Pra não... Sim. Não cair em outra esfera, exato. né? Mas é sobre cuidado mesmo. Né? Sobre pertencer. Pertencimento. Então, precisa haver esse cuidado com a intimidade no casamento. Que bênção. Bom, indo para nós encerrarmos, eu queria pedir para a pastora e para o pastor o que vocês falariam, deixariam de recado para as pessoas que estão com dificuldade no relacionamento, dificuldade que eu digo no casamento, tanto comunicação como financeiro, o que fazer, como buscar essa transformação, essa mudança? Olha, a Bíblia diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Não é bom o casamento andar sozinho, o casal andar sozinho. Durante um bom tempo, Juliana e eu andamos sozinhos, e eu posso afirmar aqui, não foi bom. Não foi tudo terra arrasada, como comentei, mas assim, teve muito mais pontos nervosos, situações que poderiam ter acabado até mesmo em tragédias, né? Mas Deus nos guardou, né? Digo de situações que pensávamos coisas que depois nós descobrimos uma conversa que estava pensando nisso. Mas por quê? Porque nós estávamos andando sozinhos.
partir do momento que nós começamos a andar com casais de Deus, a aprender as coisas de Deus, porque só aprende coisas de Deus com casais que andam com Deus. Sim. Né? A palavra vai dizer, mas você também tem que ver. Né? A gente aprende muito pela... Eu não sei, a maioria das pessoas que é assim, aprende pelos exemplos, pela visualização. Ah, é assim então? Ah, é assim que faz? Né? Muitos casais nos abordam, né, amor? Ai, nós gostamos tanto assim de ver o trato de vocês. E para nós é o natural, não é nada, sabe? É assim sempre. Mas por quê? Porque a gente aprendeu com um casal lá atrás. A gente percebeu. Eu lembro que eu indagava o meu pastor lá em Passo Fundo. Eu vi tu falando isso, é assim mesmo? Sim, ela é minha mulher, posso falar isso com ela. Sabe? Porque algumas coisas me chocavam. Daí, não, é assim nossa relação. Se eu não falar isso com ela, eu vou falar com quem? Vou falar com quem, né? Mas é porque era aquela luta da mente religiosa com a liberdade cristocêntrica, né? Sim. E aí, mas nós precisamos, quanto casal, ter essa responsabilidade de andar com casais que te ensinam o caminho que já está pronto. Porque como é que tu vai chegar num lugar onde tu nunca foi? Sim. Tu precisa de alguém que foi lá e voltou. Ó, me dá a mão aqui que eu te levo. Porque é muito mais dispendioso e trabalhoso tu pegar um facão e começar a querer abrir caminho no meio da mata. Tu vai encontrar ali vários jacaré, tu vai até abrir o caminho, mas é possível que tu chegue sozinho lá, porque a mulher cansa no meio do caminho. Então tem já um caminho preparado por Deus para que esse casamento seja um casamento abençoado, abençoador e feliz. É fácil? Não. Mas é possível percorrer esse caminho dando a mão para pessoas que realmente são pessoas de Deus e que levam você até esse lugar. Eu diria assim, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do seu relacionamento, né? Pelo contrário, invista, porque a gente vai ver que as crises, as estações difíceis, que todo casal passa, faz parte do amadurecimento desse casamento. A gente vai ver que crises que a gente passou contribuiu para que a maturidade viesse naquela hora, né? Então, os casais, eles não é só flor, né? Tem situações, sim, tem crise, tem estações difíceis e todo casal passa. Não tem como a gente romantizar o casamento e dizer que é tudo perfeito, porque não é. Porque tem duas pessoas imperfeitas ali. Então, invista no seu relacionamento, busque ajuda naquela área, naquele deserto, né? Enfim, naquela situação que está sendo passado, né? Pessoas maduras que vão estar te auxiliando, te ajudando a caminhar, como o Marcos falou aqui, a estar te pegando pela mão e te ajudando. Abra o seu coração, né, com alguém. Procure uma mentoria, né, de casal, de relacionamento. Isso vai ajudar muito você, porque depois de todo e qualquer inverno, crise que um casal passa, vem a primavera, vem um momento bom, vem um momento, né, de superação, de vitória, e isso é maravilhoso. E vocês vão ver que vocês vão sair dessa crise ainda mais forjados, ainda mais maduros, mais alimentados. Então, fica aí a dica, não desista do seu casamento, invista nele, invista em conhecimento, porque toda e qualquer formação que a gente faz, a gente busca o quê? Conhecimento, né? E no casamento, por que muitas vezes a gente não busca, né? A gente diz sim, acha que é tudo pronto. Não, é conhecimento sobre essa área. Então, isso vai te gerar vida nesse relacionamento aí. Gente, fantástico, muito obrigado. Nós vamos colocar as redes sociais de vocês, porque com certeza vai ter um chover de pessoas querendo saber dessa imersão, querendo saber. Os pastores têm culto de casal de 30 em 30 dias, tá? Vamos acompanhar o Instagram deles para vocês verem. Quem estiver aqui perto de Florianópolis, estiver longe, vem para cá, porque é bênção, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam continuar levando a palavra, continuar cuidando de casais como vocês fazem. Eu sou muito grata por ter conhecido vocês. Vocês, para nós, foi um mover na nossa vida, foi uma transformação para nós, e nós aprendemos muito com vocês todos os dias. Amém. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Soraya. Percebo a emoção no tom da sua voz, né? Um choro embargado. Isso é muito bom, e é isso que nos motiva a continuar na caminhada. É ver vidas sendo transformadas,
vidas encontrando com Jesus, casamentos vivendo uma nova história, uma nova perspectiva. Ou seja, existe esperança, existe fé, existe amor. Somos muito gratos a vocês pela oportunidade de estar aqui, né, de usar essa ferramenta aqui com excelência, a fim de que vidas sejam tocadas, transformadas, e com certeza Deus honrará vocês pelo belo trabalho que estão fazendo, viu? Aleluia. Amém. Verdade. Obrigada, Thiago, Soraya, por esse momento maravilhoso de compartilhar daquilo que a gente mais ama, que é a família, o casamento. E, assim, para nós é uma alegria saber que famílias vão estar sendo tocadas, casamentos vão estar sendo tocados, e pode haver quantas transformações através desse bate-papo. Então, para nós foi uma honra mesmo, uma alegria estar aqui com vocês, desenvolvendo esse assunto tão importante, né? Que é a família. Amém. Gente, muito obrigado mesmo.